do Brasileirão, domingo São Paulo encara o Atlético Paranaense em Curitiba. E pela primeira vez em 8 rodadas, o time pode perder o primeiro lugar. O artilheiro ainda é dúvida no São Paulo para esta rodada do Brasileirão. No começo da semana, a expectativa era de que o Luciano voltasse para o time do técnico Fernando Diniz contra o Atlético Paranaense. Ele está se recuperando de uma infecção na perna desde o jogo decisivo contra o Grêmio, na Copa do Brasil. Desde então, foram 4 rodadas do Brasileirão sem o jogador. O Luciano voltou ao campo, mas nos últimos 2 treinos acabou ficando de fora. E caso o artilheiro continue como desfalque, o Pablo ou o Vitor Bueno devem assumir a vaga. O Tietê também tem uma chance de ganhar essa posição. O São Paulo ainda treina hoje e amanhã, antes da viagem para Curitiba. E apesar da dúvida, tem jogador de volta também. Na defesa, o Bruno Alves retorna de suspensão. Ele ficou de fora do clássico contra o Santos no último domingo e agora volta para a dupla com o Arboleda. O jogo contra o Atlético Paranaense é muito importante para o São Paulo, porque depois de 8 rodadas como líder do Brasileirão, o time pode ser ultrapassado pelo Internacional em caso de derrota. Caramba, então bom dia, André Lofredo, Carlos Cereto. Vem cá, pode ser ultrapassado, mas não dá para dizer que é provável, né? Porque daí o São Paulo tem que perder, o Inter tem que vencer e o Inter tem que tirar também uma diferença de 4 gols no saldo de gols, não é isso, Lofredo? Pois é. Bom dia, Elisandra, bom dia, Cereto. Não é uma diferença muito fácil de ser tirada, mas assim, tem que ver o número de gols que o São Paulo é derrotado e o número de gols da vitória do Inter, né? Mas não, de fato não é uma diferença provável de acontecer. Mas a queda de rendimento do São Paulo preocupa muito. O Inter vem crescendo na competição, dos times que estão ali na ponta nesse momento é o que demonstra mais interesse na conquista do campeonato, né? Porque a gente vê Flamengo e Atlético Mineiro também com muita dificuldade de conseguir seus pontos, poderiam ter se aproximado mais do São Paulo nessa má fase. E essa dependência do São Paulo apresentada, né, depois da saída do Luciano, percebe-se o quanto ele fazia falta. O Diniz tentou primeiro com o Tietê, numa movimentação diferente, esquema tático diferente, já entrou com o Vitor Bueno, já entrou com o Pablo. No primeiro momento, a ideia do Tietê deu certo, né? Depois repetida, acabou não funcionando, e Vitor Bueno e Pablo ainda não conseguiram resolver. Então, de fato, é uma situação bastante difícil para o São Paulo na reta final do campeonato não ter um jogador com essa capacidade do Luciano, a capacidade decisiva. Cereto, é isso. Já testou 3 jogos sem Luciano, já testou 3 jogadores. Tietê, Vitor Bueno e Pablo na vaga dele. Agora vem o Atlético Paranaense. Qual dos 3 apresentou melhor desempenho? Qual dos 3 se encaixou melhor no time, ali nessa posição? Ou será que o Diniz vai arriscar outro desta vez? Neste 4º jogo, um 4º jogador. Não tem nenhum no elenco com a característica do Luciano, com a qualidade do Luciano. Bom dia, Elisandra. Bom dia, Lofredo. E não é por acaso, por coincidência, que o São Paulo caiu de rendimento com a saída do Luciano. Não só por ele ser artilheiro, um dos artilheiros do time, qualidade de fazer gol, mas também porque ao lado do Brenner, ele tem uma característica que se complementa com o Brenner. Eles fazem uma dupla, talvez a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro na atualidade pela combinação das características. E o Luciano talvez seja o jogador do São Paulo, ao lado do Tietê, que mais entende o modelo de jogo do Fernando Diniz. Jogava com o Fernando Diniz no Fluminense, conhece bem o Fernando Diniz. O Tietê jogava com o Diniz já desde a época do Audax. Então, pode jogar o Pablo, que é mais centroavante. Pode jogar o Tietê, que é um jogador de meio de campo, aí muda completamente o jeito do time jogar. O Tietê pode fazer a função ali de segundo atacante, mas muda o jeito do time jogar. Pode jogar o Vitor Bueno, que é atacante, mas é mais um atacante de lado de campo. Também muda o jeito do time jogar, mas nenhum deles tem a característica, tem a qualidade que tem o Luciano. Então é isso, a gente já entendeu. O problema do São Paulo é a ausência do Luciano. Ele voltando, tudo se ajeita? Tá tranquilo? Tá resolvido, Lofredo? Não sei se é só isso, mas ajuda bastante, tá? Se a gente for pegar, o São Paulo vinha até a lesão do Luciano muito bem, e aí quando perdeu o Luciano,
acabou utilizando o Tietê naquela partida contra o Atlético Mineiro, pegou o Sampaoli de surpresa. Ninguém esperava, na verdade, a entrada do Tietê, esperava uma substituição ou com o Vitor Bueno, que parecia o mais provável naquele momento, ou com o Pablo. Entrou o Tietê jogando num segundo atacante, mas que não era um segundo atacante, até por isso atrapalhou muito a equipe do Atlético. E depois o Luciano voltou nos jogos contra o Grêmio e contra o Fluminense, primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio, não conseguiu um bom rendimento. E o Diniz tentou de novo a surpresa Tietê no jogo da volta contra o Grêmio, não funcionando. E a partir daí começou a buscar alternativas com Vitor Bueno e Pablo, e o retorno do Pablo. E não funcionou. Não acho que seja só isso, mas acho que isso tem uma relevância muito grande, sim. Era um dos melhores jogadores, se não fosse o melhor jogador. Acho que dividia com o Brenner ali o posto de melhor jogador do time do São Paulo. Quando você perde uma peça como essa, muitas vezes é natural que caia o rendimento. E vai ser a primeira vez que a gente vai ver o Diniz e o Tietê num mesmo ambiente, né? Assim, publicamente no mesmo ambiente, depois daquela bronca do Diniz no Tietê na partida contra o Bragantino. Claro, vai ficar todo mundo ali de olho, né, Cereto? Nas reações, nos semblantes, nas interações entre os dois. Mas olha, eu conversei bastante com o Muricy Ramalho, que agora está fazendo a função, nosso ex-companheiro, Muricy Ramalho, trabalhou bastante tempo com a gente, está fazendo agora a função de coordenador técnico do time do São Paulo, fazendo o meio de campo entre a comissão técnica, os jogadores, as categorias de base e a diretoria. E ele teve uma conversa com os jogadores e ele me garante que o ambiente é excelente e que está tudo certo entre o Fernando Diniz e o Tietê. O Fernando Diniz passou do ponto, né? Passou muito do ponto, pediu desculpas para o Tietê, pediu desculpas para o grupo e tá tudo certo. Eles se entendem lá dentro. É claro que o Diniz talvez vá se policiar para de novo não passar do ponto do jeito que passou, porque colocou o Tietê em exposição. Mas isso não afetou o ambiente, o ambiente do grupo é muito bom, é o que me garante o Muricy Ramalho. Coisa boa. E a gente está aí na expectativa do primeiro jogo do Luciano no ano. O fato é que essa partida contra o Atlético Paranaense no domingo deve ser o primeiro jogo com a zaga titular do São Paulo, né? Bruno Alves e Arboleda, porque contra o Bragantino jogou o Diego Costa no lugar do Arboleda e depois contra o Santos, o Léo no lugar do Bruno Alves. É um outro ponto que vai ser ajustado agora, né, Lofredo? Mas é difícil saber exatamente, se você for pegar as zagas do São Paulo durante o Campeonato Brasileiro, elas são variadas, né? Ela teve Diego Costa e Léo, ela teve Bruno Alves e Arboleda, que foi titular por muito tempo, mas depois perderam os dois a posição juntos. O Arboleda teve uma questão que não foi bem, a questão técnica para sair do time, então é um jogador que costuma causar de vez em quando problemas de fora, extra-campo, né? Não são problemas enormes, mas são pequenos problemas que vão se somando. Mas tecnicamente teve jogos agora brilhantes, inclusive. Então acho que é a melhor dupla, tecnicamente, mas precisa ver como ela se mantém, porque durante o campeonato ela não conseguiu se manter, sendo inclusive trocada de uma vez só por Diego Costa e Léo. O problema do Arboleda, Lisandra, é o despertador. Ele tem dificuldade para chegar no horário certo, às vezes não pega o voo no horário, e o despertador é um problema. Mas acertando o despertador, eu acho que ele é o melhor zagueiro do São Paulo, e acho que Arboleda e Bruno Alves são a melhor dupla de zaga do São Paulo. O Diniz tentou mexer em algum momento justamente para tentar melhorar a qualidade na saída de bola, e a saída de bola para o modelo de jogo do Diniz é importantíssimo, então ele colocou o Léo, que é lateral esquerdo de origem, para tentar fazer a função, o Diego Costa, que já jogou de volante na base, para tentar fazer a função, só que não deu certo. Ganhou em qualidade de saída de bola, mas perdeu na questão da defesa, que é o mais importante, né? Pobre Arboleda, né? Mais um detalhezinho, viu? Mais um detalhezinho sobre o Arboleda, além da questão do despertador, às vezes ele erra também no modelito, sabe? Ele às vezes troca a blusa ali sem querer. Veste camisa errada, enfim. Do adversário, né? Pega muito bem, não. Mas eu ia dizer pra vocês, coitado do Arboleda, né? Eu não ia poder trabalhar no News nunca. Meu despertador toca quando eu venho pra cá todo dia às 4h15 da manhã, mas é duro. Eu consigo entender o Arboleda.